Olá, minhas queridas, meus queridos. Que bom estar aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins, que acontece aqui na Astral TV, falando de espiritualidade, paranormalidade, arte e cultura também. Mas hoje, gente, eu trago uma pessoa incrível. Ele fala sobre consciência, né? E como a gente falava aqui nos bastidores, com um pé na espiritualidade, mas um pé também na ciência, né? Na racionalidade. Eu tenho um prazer imenso de conversar, gente, com Mário Jorge. Querido, bem-vindo, viu? Obrigado por aceitar meu convite. Consciência nos nossos dias. Defina. Olha, veja, é atemporal, né? Porque a consciência existe antes de nós. Mas consciência, o tom tem uma bem curtinha. Consciência é percepção que faz escolhas. Tá? Percepção que faz Essa é a escolhas. mais básica. Então você percebe a oportunidade de escolher e escolhe. E aí você acompanha as consequências da escolha e aprende ou não com aquilo. Foi bem Expandindo provocativa a pergunta, porque eu creio que a consciência nunca foi tão distante da nossa realidade. A que nível está a consciência humana hoje? Essa percepção. Existe uma percepção, existe uma percepção de percepção. O que é que existe, na verdade? Porque as pessoas estão tão perdidas com essa questão de, sabe, de percepção. É o que elas veem, é o que elas pensam ver, é o que está sendo empurrado goela abaixo. Como é que está isso? Veja, se você falar pela maioria da população do mundo, a maior parte está pensando que está consciente porque está acordada, mas está vivendo como se fossem as pessoas na caverna, né? Que hoje chamam de Matrix, que é equivalente. Equivalente a Platão. Então aí no automatismo engataram a banguela e desengataram e deixaram correr. Mas a consciência, uma outra forma de você ver, é a forma que eu particularmente gosto de entender, é o seguinte: a consciência o que a consciência pode fazer, né? O que ela pode perceber? Os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, as sensações, os sentimentos, claro, né? Então as sensações, os 5 sentidos, os sentimentos, aquilo que geramos dentro de nós mesmos, e os pensamentos. E tudo isso são coisas que ela pode observar. Então, para a pessoa entender, tudo aquilo que você pode observar não é o que você é, né? É o observado, inclusive o corpo, né? Eu observo o corpo e não sou o corpo. Então eu sou aquilo que está lá no fundo, vendo todo esse tipo de coisa, essas misturas, criando estados. E isso é que é a consciência, mas muito poucos estão conscientes disso, né? E eu falo por mim mesmo, né? Eu andava por aí, ocupado com as coisas do mundo, dava topada, batia com o joelho, nem percebia, entendeu? Tão inconsciente que eu estava, nem do meu corpo eu estava consciente, que é o meu avatar, que é o meu veículo aqui. Então a maioria das pessoas anda assim pelo mundo. E o Tom acredita, e eu também, que existe um limite onde... Porque existe muita gente consciente. E a comunicação está facilitando que essa informação chegue a mais pessoas. E quanto mais pessoas despertarem, vai ajudando a criar massa crítica para arrastar os outros. Eu gostei de você citar a caverna, né? Porque as pessoas hoje têm tanto problema com a filosofia, né? Talvez nem entendam do que nós estamos falando, né? Mas a referência é as nossas sombras, né? Como nós vemos distorcido através de uma fogueira, como nós vimos a nossa imagem, né? E o fogo pode ser essa ilusão toda, essas paixões todas que nós estamos vivendo hoje, essa guerra pessoal, individual, coletiva, por todos os lados tem guerra, né? E os nossos bombardeios emocionais. Então, foi muito interessante você relacionar isso diretamente com a Matrix, porque eu acho que a referência que essa juventude está entendendo hoje é essa Matrix. Só não entende que estão presos nela, né? Falam da Matrix como se fosse a Matrix do outro, né? E isso é um problema, porque não vai encontrar solução. Se o problema é do outro, é um problema, porque você não tem solução e você vira vítima e nunca vai sair dali, né? Nunca sai dali. Interessantíssima observação. Vamos lá. Tom Campbell, né? Um físico, ele é ex-físico da NASA. Ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, e ele trabalhava durante o dia com física, com simulações, com
de computador para foguetes e mísseis e procurando eliminar defeitos e riscos de defeitos. E ele trabalhava no segundo período desenvolvendo o laboratório lá nos anos 70 do Robert Monroe para estudar a consciência. Que ele descobriu que havia algo de estranho, porque ele era um físico cético como qualquer outro. Aí quando ele viu um cartaz de meditação e foi experimentar, porque ali dizia que ele ia poder dormir menos, se concentrar melhor e pensar melhor. Aí ele foi experimentar, porque ele era aberto, e foi ver. E aí ele teve uns resultados impressionantes com isso, e, inclusive resolvendo problemas de computador, que na época eram com cartões perfurados, nos anos 70, era uma coisa terrível. E ele conseguia enxergar a lista de programa e pedia, né, no estado meditativo, para que as linhas com problema aparecessem em vermelho, por exemplo. Aí ele vinha, checava os cartões e ia trocando os cartões que tinham problemas, corrigindo. E aí ele teve um êxito muito grande com programação, tanto que ele não resolvia só os problemas dele, mas as pessoas vinham pedir para ele como se fosse um consultor. Não sabiam o que ele fazia, porque ninguém queria saber, não, porque ele não contava, mas pediam para ele resolver o problema. E ele ajudava, resolvia os problemas. Porque eu cito isso porque resolver o problema de programação do outro é 10 vezes mais difícil do que resolver o seu, porque você não entende a lógica do outro. Então, assim, é uma coisa... Por isso que ele chegou à conclusão que ele conseguia lá fazer coisas que influenciavam aqui. Então, a frase fundamental que eu divulgo dele é sempre esta: consciência é fundamental, tudo mais é derivado. E ela nasceu aí nessas primeiras descobertas dele, vendo que ele fazia coisas lá que impactavam aqui e vice-versa não tinha efeito. Você não tem nada material que você possa fazer que vá afetar o mundo da consciência, né? Você pode usar como um ritual, como uma metáfora e afetar algo aqui, mas não no mundo da consciência. Eu já bati papo com várias pessoas ligadas à ciência, médicos, neurocientistas, enfim. E eu sempre tenho aquela perguntinha chave, né? Por exemplo, Dr. Amâncio mesmo, um neurocirurgião que trabalha... Eu sou amigo do que trabalha com ele lá, o físico. Sim. Carlos Mendes. Carlos Mendes. Isso. E ele é um médico cético, espiritualmente falando, e que ele racionalmente ele diz o seguinte: não sei, Ivan, não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu não poderia acontecer por causas naturais. Então tem algo a mais. Ele é extremamente erudito, né? Uma pessoa incrível, eu gosto muito, inclusive, dele. Você crê que no final dessa conclusão do Tom, ele teve uma imersão espiritual? Veja, com certeza ele teve um início de despertar na vida adulta dele, porque depois ele vem à memória que ele, quando criança, ele acessava e acabou sendo bloqueado, mas ele sim teve nesse primeiro contato com a meditação e o uso dela, e depois em aprender a fazer experiências fora do corpo com Robert Monroe, que é viagem astral, como queira chamar. É viagem astral. É porque a viagem astral também tem a projeção, você se projetar né? Entre uma bilocação, uma projeção, uma viagem astral, existe a possibilidade, através de uma mentalização, você também criar uma projeção. Então, são coisas que às vezes se confundem dentro do mundo espiritualista, né? E eu sempre falo sobre isso, que a gente precisa entender o que cada coisa significa para se colocar dentro de cada quadradinho desse, né? Tudo que é criado pela mente existe. A pessoa pergunta para mim: tá, mas eu vi um abacaxi azul... Voador. Existe? Eu falo: você pensou? Pensou, ok, alguém pensou avião também. Eu não sei se é funcional um abacaxi voador, mas que existe. Né? Leva ele para a estação espacial. Leva ele para a estação espacial. Ele vai voar. Não é? Então é sempre aquela questão, né? Depende do que em relação a quê, né? E qual é o ponto de vista, né? Como é que você está vendo aquela história. Bom, você conseguiu, com isso, despertar a sua espiritualidade? Veja, vamos dizer assim, eu tive um primeiro passo que foi na dor, no fogo, com o falecimento da minha esposa, mas principalmente o falecimento eu já estava até preparado, porque foram 6 meses. Foi na descoberta da doença, na confirmação, que era quase uma sentença de morte ali dada. Sim.
E ali foi o primeiro momento onde eu despertei, porque eu, no desespero, acho que pela primeira vez na minha vida, eu me isolei, comecei a gritar e perguntar. Não sabia nem para quem, mas eu estava perguntando no vazio. Ei, tem alguém aí? Dentro do carro fechado, para que tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E eu recebi uma resposta em pensamento, não ouvi nada, mas eu vi, né? É para você aprender. E assim, eu levei tipo meio um choque elétrico, né? Porque assim, fazia tanto sentido, que eu não questionei, nem perguntei de onde vinha. No primeiro momento nem entendi, mas não tive nem a dúvida. Eu só tinha certeza que era aquilo mesmo. E aí continuei as perguntas, continuei o raciocínio, fui percebendo mais e mais. Hoje, retrospectivamente, eu entendo o que aconteceu, eu entrei em contato com algo maior que me forneceu a resposta e me forneceu o caminho. E eu aprendi muito, né? E, aliás, por exemplo, foi ali que eu aprendi que absolutamente tudo que acontece na vida de qualquer um, a qualquer momento, é oportunidade de aprendizado e crescimento. Ponto. Né? Aí mas eu não entendi por quê, obviamente, né? Eu aprendi isso. Depois, quando eu comecei a estudar o material do Tom, e não foi a única coisa que eu estudei, hein? Eu fiz vários cursos, me aprofundei em muitas coisas, fiz retiros, mas assim, quando eu descobri o Tom, eu descobri a mina de ouro por conta dele me ajudar a chegar racionalmente à minha espiritualidade, chegar racionalmente ao meu lado intuitivo, que eu nem acreditava que existisse. Eu sempre achei, dentro da minha arrogância, que eu era bom mesmo, que tudo que eu conseguia na vida é porque eu era bom e pronto. A minha cabeça, meu cérebro, né? Era isso que eu achava. E eu fui descobrir que não é nada disso, a gente tem intuição. Né? Existe uma arrogância, até um ceticismo. Eu costumo dizer que o cético, ele é diferente do ateu. Né? O ateu é ateu, graças a Deus, né? Agora, o cético, simplesmente, ele volta, né, para o seu eu e ele vivencia de forma torta o Deus que habita nele, né? Porque realmente ele tem... Ou de forma isenta, talvez, né? Por ser isenta. Não, acho que isento é o ateu. O cético, ele já é outra coisa. O cético, ele cancela qualquer coisa que fuja da visão dele pequena naquele momento, né? Você vê, é tudo questão de nomenclatura, né? Eu posso chamar sempre. de José e você de Maria, então nós estamos com a nomenclatura trocada. A mesma coisa, falando a mesma coisa. O que eu chamo de ateu e de cético, o cético é o seguinte, por quê? A gente costuma recomendar, tanto eu quanto o Tom, que as pessoas sejam céticas. Até para o contrário. Não, no sentido de não acreditar em nada, mas de mente aberta para considerar a possibilidade. Por exemplo, vou falar de viagem astral. Pô, não, nem pensar, né? Não, peraí, já experimentou? Já tentou? Não, então peraí. Então, aguarde. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, daqui um pouquinho, porque tem aquela história, né, gente? Você não pode garantir que tudo que seja jogado para cima vai cair, porque você não tentou todas as vezes possíveis, né? Então, uma hora pode jogar e não cair. Então, vamos sempre questionar. Até daqui a pouquinho, hein? Não saiu daí. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouquinho de Mário Jorge, né? Falando sobre Tom. Temos aqui o livro Parque do Tom. Só que ele faz parte de uma trilogia, não é isso? Existe uma trilogia que dá uma base para tudo, que dá um contexto, que você compreende a realidade, o que você está fazendo aqui, aonde você está, qual é o propósito, tudo como um mapa, ok? Sempre claro. Com a recomendação de você não acreditar em nada, até que você mesmo experimente, ou se já tiver experimentado. Como, por exemplo, eu passei por uma situação onde eu já tinha alguma experiência, então quando ele falou, eu entendi o que aconteceu.
mas já tinha acontecido comigo, eu já sabia, né? Então, porque o conhecimento do outro, para você, é só informação intelectual, não é vivência, né? Então, a trilogia, ela mostra um mapa, só descrevendo brevemente, o primeiro livro chama Despertar, o outro é Descoberta e o terceiro é Funcionamentos Internos. Então, no Despertar, ele dá uma pincelada geral de como ele se desenvolveu, porque ele vai falar do que ele usa, né? Ele usa a meditação, estados profundos de meditação, ele usa experiências fora do corpo, ou viagem astral, para fazer uma pesquisa na consciência, né? E fazer experimentos, centenas, né? Milhares de experimentos, para poder chegar a alguma conclusão de como ela funcionava. Então, ele explica como ele se desenvolveu isso, partindo da meditação, passando pelo Robert Monroe, todo esse desenvolvimento que ele fez. E aí ele começa a mostrar como ele propõe um modelo de funcionamento da realidade, que a consciência é fundamental, que ela evolui e que ela gera a nós mesmos como unidades, como uma parte dela, né? E acaba gerando realidades como a nossa, que ele descreve, os antigos descreviam como sendo um sonho, uma ilusão, e ele descreve como sendo virtual, porque é informação, como a física quântica mostrou, são possibilidades, partículas nada mais são do que números, informações, dados sobre possibilidades e probabilidades, velocidade, carga, massa, né? Então são informações. Toda a realidade é construída com informação. Então, uma realidade construída com informação é uma realidade virtual, né? Então ele usa essa metáfora, usa telefone, celular, filme, usa tudo isso de coisas modernas, né? Diferente de outros que ensinavam a espiritualidade de uma forma mais antiga, e de uma forma que racionalmente a gente consegue entender com exemplos do dia a dia, para chegar com o nosso lado racional aquilo que realmente somos. No livro 2 ele descreve mais sobre o que nós realmente somos, como lidar com isso, né, como interagir com a realidade, e no livro 3 mais sobre o funcionamento da realidade e todas as propriedades que essa realidade maior de consciência permite. Toda a parte parapsicológica, né, deixa de ser paranormal para ser normal, porque a consciência pode tudo, é uma realidade mental, né? E essa daqui trabalha excepcionalmente com certas restrições, onde certas coisas no geral não podem acontecer, para que isso tenha um contexto de vivência. Porém, você é consciência e você continua tendo acesso a tudo que está fora daqui, né? E essa é a trilogia, grosso modo. O que é a realidade para você dentro da consciência humana sem esse despertar? E o que é a realidade já desperta? Muito boa pergunta, né? A realidade para nós, sem despertar, é essa realidade material, vamos dizer assim, com muitas distrações legais, mas no fundo sem graça e que não dá preenchimento para ninguém. Não leva a nada. Não, e você veja, tem muita gente, né? Você pega um Jim Carrey da vida, ou qualquer outro desses, que o cara foi fundo, experimentou de tudo, fez sucesso e chegou à conclusão que não era sobre isso, né? Ele foi por esse caminho, teve a dor dele e descobriu que não era sobre isso. Então essa realidade, ela não preenche. E você está sendo muitas vezes manipulado, porque existem pessoas de baixa qualidade circulando por aí, consciências de baixa qualidade, tentando abusar de você para vender produto. Ah, sim. E assim, você pode ter o que você quiser, porque não é uma religião, não é nada contra. Aliás, ele inclusive explica como criar realidade. Mas você precisa entender do ponto de vista do que é a realidade, quem é você. O que é que você realmente quer, o ser que você é, e não aquela pessoa que está circulando por aí numa narrativa pensando ser aquilo, né? E sobretudo, e tentando induzir, tentando botar dentro de uma coleira, tentando botar dentro de um estábulo, né? Ser colocado e colocar também, né? Porque a gente sim. também tenta controlar o outro, né? A gente tenta controlar o outro o tempo todo, mas na ignorância é mais fácil a gente ser controlado do que controlar. Você, evidentemente, já transitou pela questão do tempo. Já estudou o tempo. Muito. Então. Muito. Tive algumas experiências interessantes. Né? Imagino, me fale sobre. Eu tive uma vez, mais de uma vez, assim, situações de perigo, assalto, acidente, e em certas situações o tempo quase se parou para mim. Então, assim, a minha percepção se dilatou e, por exemplo, no caso desse acidente, que foi o mais destacado, eu percebi que algo podia acontecer em função de ver um veículo atrás no retrovisor vindo longe, em alta velocidade. Eu também não estava em baixa velocidade, mas o cara vinha muito mais. E aquilo tudo passou assim, como, sabe aquelas cenas do Flash, que o cara parece que tudo está devagar para ele? Assim, exatamente assim. Então, e aquela coisa toda rolou, e eu super consciente, super presente. E nessa época não tinha nada do que eu tenho hoje, hein? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas voltando lá e visitando a cena, hoje eu sei, né?
E aí eu consegui me livrar de tudo, né? Fiquei quieto, nunca provoquei nada, porque eu não sabia o que o outro ia fazer, mas eu tratei de ficar quieto e comecei a reduzir levemente. O maluco veio, desviou, deu a volta, entrou, pulou o meio-fio do central e bateu de frente com alguém do outro lado lá. Olha só. E aí eu passei, e aí o mundo voltou ao normal. Isso assim, foi uma coisa assim. Hoje eu entendo bem, porque a velocidade, o tempo é uma coisa muito relativa que depende do seu grau de percepção. E naquele momento, eu nem me questionei nada. Tudo isso foi feito sem pensar. Toda a descrição e raciocínio eu fiz depois. Eu era eu naquele momento. Estava sendo eu, era eu consciência pilotando a situação, tomando todo o cuidado para fazer a coisa que mais ajudasse, contribuísse para a situação. Agora, o tempo, efetivamente, o que acontece? Se você percebe a realidade como sendo um programa de computador, por assim dizer, fica fácil de entender o tempo aqui, porque isso aqui é como um filme holográfico. Então, você tem o quadro, a forma que ele descreve, por exemplo, no livro 3, a formação da realidade, a consciência fundamental, ela tem acesso a tudo que nós somos, já fomos e seremos. Como potencial. É que no tempo espaço é circular. Está tudo lá. No banco de dados do sistema, que antigamente chamava de registros acásticos, ele chama banco de dados do sistema, porque tem toda a informação lá dentro. Então, todos esses quadros de filmes possíveis para o futuro estão calculados, não estão resolvidos. Cada passo que a gente dá hoje, cada escolha que a gente faz, cada intenção que a gente aplica, vai nos levando, a minha e a de todos os outros aqui no ambiente, vai levando ao futuro, ok? Então, o futuro aqui é perfeitamente delineado e eu estou no quadro atual. Aí tem o quadro seguinte, o quadro seguinte, o quadro seguinte. Aquilo eu tenho a percepção de movimento igual no cinema, porque eu estou vendo um quadro atrás do outro, em função das escolhas que nós estamos fazendo. E nós podemos descer do ônibus, a gente acha que o destino não está bom, né? Como é que é? Descer do ônibus? A gente pode descer do ônibus, né? Porque eu digo que destino é uma passagem que você compra, né? Eu estou fazendo isso para chegar a isso. Claro. Então você quer mudar o seu futuro? Ônibus, né? Quer mudar o seu futuro? É só mudar as suas escolhas. Você para, desce do ônibus, toma desce do ônibus, pega outro, né? Faz uma corrida, faz um exercício. Não, perfeitamente, é isso aí. Porque essa questão de tempo, eu sei do que você falou a respeito do acidente, que quando tive MQM, foi exatamente isso. Eu vi o carro se aproximar, eu vi tudo acontecer, eu via o meu salto por cima do carro, eu senti a minha queda, eu vi tudo acontecer, tudo como se fosse assim... Slow motion. Slow motion, aquela coisa assim, mais esquisita do mundo, né? Então eu sei que o tempo é relativo. Inclusive nós estamos sendo bombardeados para que a gente não sinta o tempo passar, né? Com tantas informações, com tantas coisas. São as duas interpretações, né? Ou você diz que não sente o tempo passar, ou dá a impressão que ele passa tão rápido que você não viu. Não, sim, é nesse sentido de o tempo passar e você falar, poxa, já estamos no meio do ano. Foi embora. É o excesso, realmente o excesso de informações, assim, a gente está ao par de tanta coisa ao mesmo tempo, a gente dificilmente consegue fechar um raciocínio em algo. Eu começo fazendo uma coisa, né? Estou fazendo postagem aqui, aí, mas tem o YouTube, tem o Instagram, tem o... São tantas coisas, né? Senhora, aí tem o WhatsApp, que alguém está me perguntando alguma coisa, tem o aluguel para pagar, é assim, impressionante. Bom, então somos uma programação, também creio nisso, mas tem alguma criancinha no universo aí brincando num joguinho do qual nós somos os seus bonequinhos, seus avatares? Olha, é assim, alguns chamam de Deus, né? Fica à vontade. Adorei. No My Big Toe, tem alguns que chamam de outras coisas, viu? Achei tem alguém. Um que chama de boi, de vaca, mas assim, perdão, né? Sem falta de respeito. Mas assim, ele não está lá para ser adorado. Não. Tu imagina que alguma criatura que, vamos dizer, tão evoluída, tão expandida, que parece a totalidade, que é a totalidade, que parece que sabe tudo, né? Que tem, né? Acho que ela precisa ser adorada por alguma coisa, precisa de alguns seres subservientes. Então, assim, você pode até ser grato, né? Claro. Prestar seus respeitos, mas assim, isso não é cobrado de você. O que é cobrado de você é que você cresça, evolua, aprenda. Que você seja Deus se você nasceu para ser, né? Exatamente, nós somos um pedaço dele. Nós temos a possibilidade, nós temos o potencial, né? E o potencial é na direção do amor, não é para sair fazendo besteira. Porque existe o livre-arbítrio, né? Nós estamos aqui para fazer o que a gente achar que deve. Só que nem tudo que a gente acha que deve, a gente pode, né?
E respeito é bom, né? Amor é bom. Amor é caminho, né? E existe, não tem um destino final, quer dizer, sempre pode crescer mais na direção do amor. Mas um entendimento errado fundamental, e que o Tom ajuda a trazer luz, e eu procuro insistir nisso, porque é muito importante, é que muita gente tem uma ideia de que livre-arbítrio é que nem aquele gênio que faz assim e tchuf, né? Não é isso, não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você poder escolher entre todas as alternativas que você percebe. Então, a cada momento, você tem uma quantidade finita de opções a tomar. Estamos aqui nesta sala, podemos conversar, podemos ser simpáticos, podemos ser desagradáveis, podemos ir embora. Então, tem coisas que eu posso fazer. Eu não posso estar na China agora, com exceção que eu faça bilocação, mas esse é um outro tema. Outra história. Dizer, a 99% do ser humano, ele tem que ver o que está disponível para ele à volta dele. Ali, né? Tá? E aí, ele escolher dentre essas coisas. E é isso que a gente faz. Agora, ao longo do tempo, infinitas possibilidades estarão disponíveis. Sempre. Né? Mas, no momento, elas são finitas. Só as que você vê. E mais, quanto menos consciência eu tenho do que eu sou, de onde eu estou, do que eu estou fazendo, qual é o meu propósito de vida, menos alternativas eu percebo. A minha percepção, quanto mais crenças, quanto mais ego, quanto mais medo, quanto mais ignorância, menos eu percebo das opções. E quando eu percebo menos opções, eu sou mais preso, eu sou menos livre. Isso tudo nos prende. E o livre-arbítrio é isso. É você poder escolher entre o que está disponível, não o que você gostaria que acontecesse. Exatamente. Isso seria conversa, gente, para 10 programas, onde a gente está chegando no final. Suas redes sociais, por favor. Principalmente me achem primeiro no Instagram, tá? Que é @mybigtoecampbell, @mybigtoecampbell. E aí, daí tem YouTube, tem site. Mas a gente acha você também só por esse nome. Mário? Não. É o nome do... Bom, meu nome eu me apresento sempre como Mário Jorge, apenas. Sim, Mário Jorge Pereira dos Santos. Mas na rede é @mybigtoecampbell. Pronto. Eu faço assim, a divulgação baseada nisso. E, gente, é isso, né? Como eu sempre coloco para vocês, a gente traz pessoas para que a gente possa conversar e pensar, né? Então pensem, reflitam, né? Passa na peneira, tudo que a gente fala, o que eu falo, ele fala, qualquer pessoa fala, e pegue o que sobra para você, porque cada um tem seu nível de consciência, né? E consciência é isso, é aprendizado. Querido, gratidão, foi maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Agradeço muito. Um beijo no coração de vocês, que a luz seja com todos. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até o próximo.